Olá, amigos da Safras TV. Eu sou o jornalista Arno Baixo, da agência Safras. E no Conversa com Analistas de hoje, eu falo com o consultor e analista de safras e mercado para o mercado de milho, Paulo Molinari. Tudo bem, Paulo? Contigo? Bom dia. Bom dia a todos. A gente vai avaliar nessa edição de hoje para a Safras TV o momento dos preços do milho. Há um cenário de queda tanto no Brasil como também no mercado internacional nesse momento. E nada melhor do que falarmos com um especialista nessa área, que é o Paulo Molinari. Paulo, o que está acontecendo nesse momento com os preços do milho no Brasil? Que motivos têm levado a essa queda de preços agora? Bem, Arno, a primeira situação é que nós não temos que olhar para o milho, nós temos que olhar para a soja, né? É, A soja tem uma super safra brasileira, em que pese a quebra do Rio Grande do Sul, são 155 milhões de toneladas de soja, que ocupa muita logística no Brasil e força os produtores a tomarem decisões, né? As certo. decisões ou de continuar vendendo soja, mesmo com preços em baixa, ou de segurar essa soja e começar a vender outras coisas para fazer a sua necessidade de caixa e até arrumar espaço para guardar a própria soja. Então, o primeiro grande fator de baixa de milho vem do próprio produtor, que na decisão de reter soja está pressionando com vendas o mercado de milho, né? Então, ele tenta guardar o milho, a cooperativa diz que não tem espaço, o seu silo já está lotado com soja, ele não quer vender soja nesses preços e vai queimando esse milho no mercado e derretendo o preço do mercado interno. Bom, esse é um ponto importante para Certo. esse primeiro semestre e que já começa a ser transplantado para a safrinha. Porque a safrinha, até agora, ela também tem um grande desenho, né? Ainda temos riscos de geada no Paraná, Mato Grosso do Sul, porém, você está vindo com uma safrinha gigante no Mato Grosso, em Goiás, principalmente, no Mato Piba, e com os mesmos espaços ocupados ainda pela soja. Tanto os espaços de porto, quanto os espaços de armazém, de logística, ocupados com soja. E o produtor segurando, alongando essa comercialização de soja. Ora, vai colher a safrinha e vai Certo. encontrar os armazéns ainda lotados. Então, começa a ter uma aceleração de venda de milho de safrinha, né? O pessoal tentando encontrar uma vazão já para as primeiras colheitas de junho. Certo. Só que as tradings, elas estão alongadas na venda de soja. Elas estão com muito compromisso de embarque para junho, julho, agosto. E junho, julho, agosto é exatamente o início forte da colheita de safrinha. E não tem esse espaço largo e tranquilo do porto que nós tivemos no ano passado, por exemplo, né? Então, Certo. a trading não está conseguindo dar essa liquidez de escoamento inicial para o milho de safrinha, porque ela está ainda num fluxo muito forte da soja, certo? Então, Certo. tudo isso vai colaborando para essa queda de preço. E, por fim, o nosso preço de porto caiu aí a 65, R$ 67 essa semana, e o preço da safrinha é feito pelo porto menos frete. Então, isso vai derrubando o preço do interior, vai derrubando os prêmios, né, do Brasil e colaborando para essa queda de preço no mercado interno. Vou aproveitar para compartilhar com vocês a nossa tela de preços em algumas praças, que são praças importantes no Brasil, né? A gente pode observar que em Cascavel a saca de milho caiu bastante e está em torno de R$ 63, um valor bem diferente dos R$ 83 observados em março. Em Campinas, a gente observa também preços de R$ 69 contra valores de R$ 89 em março. E na praça de Uberlândia, temos preços de R$ 61 contra valores de R$ 78 em março. Paulo, eu te pergunto, esse movimento de baixa no preço do milho vai continuar até quando no Brasil?
Olha, vai continuar até, possivelmente, o mercado vai encontrar um piso, né? Vai encontrar um fundo, mas a gente deve entender que esse fundo é o preço do porto, né? Chicago precisa encontrar seu fundo ainda. Chicago está caro Uhum. ainda para uma safra americana que está se desenhando normal para esse ano. Então, Certo. se Chicago cair mais e não tiver nenhum contraponto de câmbio aqui no Brasil, nós vamos ter mais quedas no porto e talvez ainda mais pressões de mercado interno. Agora, nós estamos ao sabor da safra americana, porque nenhuma geada no Paraná, alguma coisa assim que possa gerar uma bolha especulativa, teria condições de manter o preço do milho numa curva reversa para o segundo semestre. Precisamos realmente de um problema de safra americana. Falando em safra americana, eu aproveito para mostrar também os preços em Chicago, no mercado futuro, né? Os preços que vêm apresentando um certo declínio. Hoje, Chicago registra perdas, como vocês podem acompanhar na tela. Chicago está em baixa e acumula uma sessão negativa nas últimas 5 sessões. Chicago vem nas 5 últimas sessões registrando queda nos preços. Essa queda nos preços do milho em Chicago, apesar do preço ainda estar alto, como tinha comentado há pouco, se deve ao avanço do plantio nos Estados Unidos, ao bom avanço do plantio, Paulo? Se deve a várias coisas, né? Primeiro que Certo. o estoque americano ele é tecnicamente baixo, mas em setembro já tem milho novo sendo colhido. Então, esse estoque americano, se a safra americana for andando bem, o produtor americano pode começar a tomar a decisão de se vender milho da safra velha. E isso derruba os contratos de julho, principalmente, que hoje continuam embaixo. Certo. O safra nova, a área de milho está aumentando 4 milhões de acres. E agora, no dia 12 de maio, o SDA divulga o primeiro quadro de oferta e demanda da safra 23-24. E esse estoque americano 23-24 deve subir de 34 milhões para 48 milhões numa projeção normal de safra americana. É esse o grande fator baixista do milho lá fora. E olha, esses 5,50, 5,45 de setembro e dezembro que está aqui na tela, eles são caros Uhum. para uma safra americana normal e para um estoque de quase 50 milhões de toneladas, tá? Então, Certo. assim, esse Chicago ele é baixista para o segundo semestre. Acredito que nós veremos dezembro a 4 dólares e meio no final do ano com a colheita americana, certo? É claro, Certo. daqui até setembro ainda tem o clima americano, tem o julho e agosto, que são meses decisivos para a safra, tem bastante coisa para acontecer, mas acredito que depois do dia 12 de maio, com o plantio andando numa velocidade muito boa, é difícil sustentar Chicago nesses níveis de preço, ok? Ok. Falando um pouquinho assim de outros mercados, Argentina com problemas para exportação, mas há agora esse impasse de novo no corredor de grãos no Mar Negro por conta das discussões ainda entre Ucrânia, Rússia, por conta dessa venda a preços mais baixos da Ucrânia em outros países. Como está isso afetando o mercado mundial de milho também, Paulo? Bom, os preços do trigo estão hoje está com mais uma baixa de 1%. Se tivesse um impasse agressivo que fosse fechar o corredor de exportação da Ucrânia, o trigo seria a primeira commodity a estar subindo e Certo. ela está caindo, certo? Então, nós não podemos colocar isso no pacote de alta para o trigo. O trigo já está com preços hoje anteriores ao início da guerra. E a guerra não terminou ainda, certo? Então, não é o trigo que vai fazer o milho ressuscitar. Então, o trigo caindo de preço
O milho a 5,50 está ainda mais caro, certo? Certo. O milho precisa se ajustar. E ele vai se ajustar com a safra americana andando bem, ok? A Argentina tem uma quebra histórica de safra. Mas não vai faltar milho para a Argentina. A Argentina vai limitar a exportação em 20 milhões de toneladas. E mais incrível de tudo é que nessas últimas 3 semanas, apesar da quebra da Argentina, o preço no porto na Argentina caiu quase $40. Então, Bastante. a quebra da Argentina não está fazendo o mercado subir internacional, não está gerando um pânico de abastecimento, porque todos estão olhando para a safra americana maior e para a safrinha brasileira, de novo, gigante. Todo mundo sabe que o Brasil vai ter 50 milhões de toneladas a partir de junho para vender para todo mundo lá fora. Então, a Argentina é neutralizada pela boa safra americana e pela boa safrinha brasileira. O fato agora de a gente estar também com uma demanda mais enfraquecida por milho norte-americano se deve a essa realmente expectativa de uma grande safra global, Brasil, Estados É, Unidos. porque assim, porque o mercado, no ano passado, nós tivemos a guerra, que fechou lá toda a Ucrânia, tivemos um Chicago de $8 por bushel, tivemos um trigo a $18 a $14 por bushel. Hoje o trigo está em 6,40 para nós. Chegamos a $14 por bushel, está 6,40. Tivemos uma super quebra de safra de milho na Europa, tivemos uma quebrinha na China, tivemos uma quebrinha americana e uma quebrinha na safrinha brasileira. Então, o mercado internacional estava muito nervoso com o abastecimento de milho. Então, comprou de todo mundo o que pôde e a preços altos. Esse ano, o mercado está bem mais tranquilo. O trigo é o grande direcionador desse quadro. Porque o Sim. trigo caindo de preço, dizer, não, mas está tudo tranquilo. Então, o Uhum. milho não tem força para subir sem um fato novo, certo? Certo. Vai fechar o corredor da Ucrânia? Bom, boato é uma coisa, fechar é outra. Vai quebrar de novo a safra da Europa? Por enquanto, a previsão de clima da Europa para o verão é muito boa. Vai quebrar Uhum. a safra da China e mudar a trajetória? Bom, precisa quebrar. A China começa a plantar agora em maio, né? Vai colher só lá em outubro, novembro. Então, tem tudo ainda para acontecer. Vai quebrar os Estados Unidos? Precisa quebrar os Estados Unidos, né? Nós só vamos saber disso em julho e agosto, que o plantio vai muito bem, vai continuar bem no mês de maio. Então, o mercado internacional está muito bem, tranquilo. Pega a Europa, a Espanha foi o terceiro maior comprador de milho do Brasil ano passado. Se a Europa vier com uma safra cheia, a Espanha vai cortar pela metade a importação. Então, as necessidades continuam bem, não tem nenhum corte de demanda, não tem acomodação de demanda em lugar nenhum, só que as ofertas sugerem uma tranquilidade para o segundo semestre. Isso não permite para o Uhum. mercado especular com altas agressivas num ano como esse no milho. Tá? A baixa do trigo é uma variável bem negativa para o milho. Tá certo, Paulo. Eu agradeço a tua participação aqui para a Safras TV. Até uma próxima, né, oportunidade. Um grande abraço para ti. Obrigado, Arno. Até a próxima. Até a próxima. E se você quiser saber mais informações a respeito do mercado brasileiro de milho e de outras commodities, acesse o site de Safras em safras.com.br. Acompanhe as informações do agronegócio brasileiro através da plataforma Safras ou ainda acompanhe os vídeos de Safras pelo YouTube. Inscreva-se no nosso canal, assine as notificações para ficar por dentro do que acontece no agro brasileiro e internacional. Para a agência Safras, para a Safras TV, jornalista Arno Bach.